Redenção. Se me amais, então guardai os meus mandamentos e pedirei ao meu Pai e Ele vos enviará o Consolador que ficará eternamente entre vós, e Ele vos fará lembrar de tudo que vos disse, e Ele vos ensinará outras mais, e estará em vós, e com Ele estareis. Tenha verdade no seu coração com amor.
Sejam todos bem-vindos ao canal Espírita Evangelizar e Amar. Faremos a leitura do livro Atenção, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Ante a cólera. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Pedro, capítulo 3, versículo 8. Justo figuremos a cólera, titulando-a com algumas definições, como sejam: força descontrolada, precipitação em doença, acesso de loucura, queda em desequilíbrio, tomada para obsessão, impulso à desencarnação prematura, perigo de criminalidade, introdução à culpa, descida ao remorso, explosão de orgulho, tempestade magnética, fogo mental, pancadaria vibratória, desagregação de energias, perda de tempo. Indubitavelmente, todos nós, as criaturas encarnadas e desencarnadas em evolução na Terra, estamos ainda sujeitos a essa calamidade do mundo íntimo, razão pela qual, toda vez em que nos sintamos ameaçados por irritação ou azedume, é prudente nos recolhamos a recanto pacífico, a fim de refletir nas necessidades do próximo e lavar os pensamentos nas fontes da oração. Convidamos a todos para que possamos realizar a nossa oração. Neste momento, pedimos ao nosso Pai de amor e misericórdia que possa estar conosco, nos intuindo, nos protegendo, acima de tudo, nos esclarecendo quanto ao nosso papel ante a criação. Pedimos para que todos os ódios sejam abrandados, para que todas as dores possam ser suavizadas com o teu amor e que possamos sermos os seus verdadeiros instrumentos de paz, aonde quer que estejamos. Contamos com o amparo amoroso do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga que possa nos intuir sempre a realizarmos o melhor. Te agradecemos, Pai querido, por mais um dia, pela vida, pela caridade, e pedimos luz e amparo para toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos queridos. É com alegria que hoje retornamos a essa casa pelas vias da internet. Não queremos cumprimentar a todos os internautas que nos acompanham, saudar os valorosos trabalhadores dessa instituição que sempre nos recebem com tanto carinho, tanto amor, uma casa a qual nós já temos um sentimento de pertencimento. Muito obrigado a todos. É muito importante ressaltar o trabalho essencial que essa instituição faz junto à sociedade, na libertação das consciências e no estudo responsável da doutrina dos espíritos. Que Jesus possa, então, abençoar a todos. E nesse novo momento em que somos todos convidados a esse encontro com a tecnologia, que sejamos nós todos ainda mais abençoados, para acolhermos essas orientações dos amigos espirituais e podemos trocar ideia também pelas vias da internet. Nós separamos algumas questões para tratarmos nesse momento, que eu espero que esteja adequado a todos os corações. E queremos iniciar esse nosso encontro cantando um pouco. Sabemos que essa instituição é muito musical, então peço licença para cantar com vocês.
é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Bom, essa nossa primeira canção, Estrela Matutina, ela vai ao encontro e se encaixa com a temática que nós propusemos, esse mergulho interior, esse despertar do ser humano, que, aproveitando o momento atual, estamos conseguindo perceber em muitas almas e muitos corações. Um momento em que nós paramos um pouco com a nossa rotina, com um corre-corre diário, alguns de nós trabalhando em casa, as famílias se entrelaçando, e aí o perfume das rosas que trazemos nos corações perfumando alguns, e os espinhos que ainda trazemos na alma também espetando outros, não é, meus irmãos? Nessa oportunidade que a gente está vivendo de mudança completa de paradigmas, essa música eu trouxe para que nós reflitamos. Ela diz: olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia. Essa chama de viver em paz, essa chama do amor, essa chama da busca pela justiça, pela igualdade, pelo respeito ao próximo, que todos nós temos. Alguns de nós já conseguiu colocar um pouco de combustível nessa chama, ela já solta labaredas mais agudas, mais distantes. Outros ainda temos aqui no coração algumas brasinhas, querendo incendiar, querendo encandecer, mas todos nós temos essa candeia no coração. Essa música nos traz a reflexão do quanto nós temos alimentado essa candeia. Quando ela diz: acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. É um chamado profundo para que nas nossas reflexões, enquanto no período de quarentena, enquanto em casa, enquanto mais reflexivos, nós possamos identificar em nós a oportunidade dessas transformações tão necessárias ao mundo. Uma passagem já muito comumente dita no nosso meio, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Esse ato de nos reconhecermos como aqueles que estamos lá lutando, que estamos batalhando pela nossa transformação moral, é muitas vezes interpretado pelo nosso inconsciente, que traz mazelas do passado, que traz dores de muitas encarnações, que traz dúvidas e medos múltiplos. Às vezes nos sentimos um pouco coagidos quando ouvimos falar: o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Porque é bem verdade, meus irmãos, e nós podemos abrir o coração, porque estamos no estudo da nossa doutrina espírita, que é totalmente libertária, é totalmente democrática, aberta. Nós, então, podemos interpretar essa questão como algo que nos cobra, que nos exige. Mas não é verdade. Quando o Espírito de Verdade diz
que reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço, ele justamente nos dá a oportunidade de relaxar um pouco esses nossos laços que nos prendem à vela do barco, que já vai içada com o vento tocando muito forte. A gente dá uma afrouxada nos laços e reflete que o esforço que nós fazemos é que nos garante o caráter de verdadeiros espíritos, e não aquilo que nós somos, na verdade. Porque o que nós somos? Vamos refletir juntos. O que é que nós somos? Somos espíritos que ainda erramos, que ainda gritamos, que vez ou outra ainda soltamos um palavrão, que não conseguimos nos identificar com a perfeição, com o amor, com a humildade, com a tolerância. Não é assim que nós somos. Alguns raros de nós aqui na Terra poderíamos traçar um perfil de sou pacificado, sou equilibrado, mas seriam realmente muito raros. O que nós vemos na nossa sociedade, quer seja no trabalho, no nosso meio religioso, na escola, na sociedade de uma forma geral, é homens como nós, seres como nós, ainda muito equivocados, ainda tentando encontrar a sua paz interior, buscando um caminho. E essa é a grande mágica da vida. A grande mágica da vida é nos identificarmos como seres comuns, absolutamente falíveis, frágeis, e ainda, como na fala de Paulo, o bem que queremos não conseguimos fazer, mas o mal que não queremos, esse sim fazemos. Assim somos nós, humanos, falíveis, mas perfectíveis. Perfectíveis. Essa outra ideia de perfectibilidade nos dá um indicativo de que, apesar de todos esses desafios, nós podemos avançar. Estamos aqui na Terra, reencarnados, e podemos avançar. Vocês acreditam nisso? Que nós podemos avançar? Nas nossas reflexões diárias, temos visto algum avanço? Então, nós precisamos estar ali, nesse instante de reflexões, com muita cautela. Primeiro, com a ideia inicial de que estamos nos esforçando, e isso na visão do Senhor, na visão de Jesus, é bastante. Assim já somos reconhecidos por verdadeiros espíritas, porque estamos a caminho e estamos nos esforçando. Mas, meus irmãos, essa outra ideia de que podemos avançar porque somos perfectíveis também precisa habitar os nossos corações. É possível avançarmos. É possível caminharmos um pouco mais. Vamos tomar essa outra frase do Evangelho. Se a nossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer àquela montanha, montanha passa daí para cá, que a montanha passará. Vejam como o Senhor foi cuidadoso e amoroso conosco, nos dando esse indicativo de que nós podemos avançar e que a nossa fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, poderá fazer com uma montanha se move. Que montanha seria essa? A montanha das nossas imperfeições, a montanha do nosso egoísmo, a montanha das nossas fantasias inatingíveis, a montanha dos nossos medos, daquilo que não podemos alcançar, domar dentro de nós mesmos. A montanha daquele olhar crítico com relação ao outro. Então, são muitos montes que nós podemos romper e transportar daqui para ali. Eu vou convidar vocês para mais uma canção que nos faz justamente refletir sobre esses pontos. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em
esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão que for, sofrendo chuva e vento, o trigo doura ao campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Então, meus irmãos, mais uma reflexão musical, mais uma mensagem doce aos nossos corações. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio e espera, e volte à primavera na força da oração. Nem sempre os desafios da vida nós os vencemos num estalar de Deus. Nem sempre nós estamos prontos para a batalha como nós imaginávamos que estivéssemos. Às vezes, os desafios vêm e chegam, nos pegam numa hora desprevenidos. Queremos um exemplo muito comum: o término de uma relação, uma mudança no emprego, um desemprego, uma doença inesperada, palco das nossas reflexões nos dias atuais. Nem sempre a gente está preparado. Já notaram? E são nesses momentos que nós não podemos esquecer de que Jesus está sempre conosco. Me recordo daquela mensagem das pegadas na areia, em que alguém caminhava com Jesus e nos momentos mais difíceis ele olha e vê apenas um par de pegadas. Ele pergunta: Senhor, mas onde tu estavas? E ele responde: meu filho, foi justamente nessa hora que eu te carreguei no colo. Então, no momento em que a gente está desfalecendo, com as maiores dificuldades, podemos ter certeza: o Senhor nos pega no colo, nos acalenta o coração, canta para a gente dormir e cuida de nós. É o que diz a canção. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas. É o sol da confiança enfeita em teus caminhos. Mais uma reflexão. O poder de transformação das nossas vidas, muitas vezes nós depositamos em fatores externos, em terapias, em símbolos, não desfazendo de nenhuma dessas hipóteses e alternativas. Mas a transformação, a mudança real, perpassa por nossa vontade, o nosso desejo de mudança e a ação de mudar. Porque a felicidade
diz um dito popular, ela sempre chega. Mas é muito bom que, ao chegar a felicidade, nós estejamos de pé e prontos para seguir com ela. Porque se ela chega e nos encontra deitado em berço esplêndido, ela não nos leva a nenhum lugar. Só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitem os teus caminhos. Olha outra palavra-chave e importante para as nossas reflexões: a confiança. Quando fazemos as coisas e não confiamos nas possibilidades e onde nós queremos chegar, nós não avançamos. É muito importante nos imbuirmos dessa fé, dessa vontade de transformação, dessa vontade, dessa esperança de chegar a algum lugar. E observem, esperança. Esperança é um substantivo. Agora, transformem em esperança no verbo esperançar. Ele se transforma numa ação. É algo que a gente não fica esperando acontecer, mas esperançar é fazer acontecer. É mudar as nossas estruturas, o nosso pensamento e dizer, eu posso, eu vou conseguir, isso também vai acontecer para mim, isso também vai passar, novos dias virão, tudo vai reflorir e eu vou ser o vencedor. São desafios que nós podemos nos propor, mas muitas vezes a gente prefere ficar deitado, esperando, como dizia o sábio Raul, né? Esperando a morte chegar. Não é assim que funciona a vida, não é, meus irmãos? Nós queremos trazer agora uma nova contribuição para as reflexões dessa noite. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, na Instrução dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. O trecho diz o seguinte: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar. Olha que bacana. Então, quando a gente fala em benevolência, o que nos vem à mente primeiro? É mais uma palavra que nos convida a sairmos desse estado catártico em que às vezes permanecemos. Nos convida a fazer o bem. Benevolência é o bem em movimento. É cuidar do outro, é olhar à nossa volta e percebermos que nós não estamos sozinhos. Que há alguém do nosso lado, o nosso próximo, e às vezes precisando muito mais do que eu. E eu continuo pedindo, continuo naquela situação de eterno pedinte, que é um termo que particularmente nós não gostamos muito de ouvir, e é muito repetido na doutrina, somos eternos pedintes. Não seria a hora de começarmos a rever também esse paradigma? Porque quando a gente olha para o lado, inevitavelmente a gente percebe quantas pessoas estão em sofrimento, em delírio, com muitas dores maiores do que as nossas. Então, a benevolência é isso, é colocar o bem que a gente estuda, que a gente lê, que a gente canta, em ação. Olhar um pouquinho o outro que está em sofrimento maior e estender a mão. Benevolência, portanto, é um outro chamado muito importante. Benevolência para com seus semelhantes, frutos do amor ao próximo. Vai produzir o quê? A afabilidade e a doçura. Na medida em que eu me torno bom, eu sou bom, que eu partilho a afabilidade e a doçura, começam a ser ingredientes desse emaranhado de emoções e sentimentos que somos nós. Tornamos mais afáveis quando percebemos a dor do outro. Nos tornamos mais doces quando partilhamos o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção. E vejam que quando eu falo de partilhar com o outro, isso transcende a própria questão da doação de bens materiais, de quilo, de roupas, de pertences em geral. Quando eu digo partilhar, eu falo de partilhar mesmo a tua alma, de partilhar aquilo que a gente tem de melhor. Um telefonema, uma mensagem de telefone que se recebe e se retribui com um pouco mais de doçura, de carinho. Quando você percebe que algum companheiro está em equívoco, que você pode oferecer o seu ombro, a sua palavra amiga.
Vejam que coisa simples de se fazer também para fazer o bem. Não partilhar um fake news. Quantas mensagens negativas e mentirosas ou meias-verdades nos chegam? E a gente abraça e partilha, e alguns ainda têm a cara de pau de dizer assim, será que isso é verdade? Quer dizer, não teve trabalho nem de pesquisar. Vai mandando para todo mundo e perguntando. Se alguém identificar, tiver tempo de pesquisar para ver se aquilo é verdade ou não, dá até devolutivo. Mas como todo mundo anda tão atribulado, pega, lê, quem lê, e toma aquilo como uma verdade. Então, não proliferar fakes, por exemplo, é uma grande ajuda ao bem. É um estender a mão muito importante que a gente precisa refletir. Eu quero trazer para vocês agora uma fala que eu recortei para refletirmos juntos. Eu acho que bate muito no nosso coração esses desafios que todos temos na alma. Nós vamos lendo e comentando com vocês. E é assim que diz. Entretanto, nem sempre há que fiar nas experiências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, vejamos. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem esse verniz de qualidades que nós muitas vezes não temos. Um toque de hipocrisia, um toque de falsidade, um verniz de que somos bons. Muitas vezes nós disfarçamos o nosso jeito de olhar, de falar, mas lá no pensamento a verdade está estampada. Somos tão bons assim. E prossegue o texto. O mundo está cheio dessas criaturas e tem nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. Cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Meus irmãos, que coisa séria. O mundo está cheio dessas criaturas. De todos os lados estamos nós por aí. Não é o outro, né? Vamos perder um pouco esse tom de dizer que é o outro. Vamos trazer para cá, para a nossa reflexão. Quem são essas criaturas que têm nos lábios o sorriso, mas o coração está envenenado? Quem são essas criaturas? Nossos vizinhos, né? Os nossos parentes, os nossos filhos, o pai chato, a mãe que cobra muito, a avó ranheta, o cunhado que mora contigo. Quem são essas pessoas? Elas não estão lá fora. Elas estão aqui, dentro de nós. Em estado latente, às vezes, e às vezes em estado gritante, deixando transparecer quem de fato está ali, guardado, emoldurado, com o verniz. Mas, como diz o texto, mordem a menor contrariedade. Cuja língua de ouro, quando falam, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Na frente, bela viola, não tem esse ditado? Por dentro, pão bolorento, por fora, bela viola, não tem um ditado assim? Então, será que nós somos realmente esses anjos que nós pintamos para as pessoas? Eu anotei algumas frases quando eu estava refletindo sobre o tema. Já ouviram essas frases assim? Aqui se faz, aqui se paga. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu carro. Uma vez eu aguento, duas, mas na terceira eu explodo. Ou, nossa, ela é fogo, né? Se alguém mexer com ela, roda baiana. Já ouviram essas frasezinhas? São frases tão comuns e, sabe, talvez até a gente já tenha usado uma ou outra ou alguma parecida por aí, não é, meus irmãos? Então, a gente vem repetindo muitas palavrinhas, muitos jargões populares, deixando transparecer um pouco do que nós somos. Quando, às vezes, um grupo está discutindo determinadas questões, questões que não têm muito a ver com os princípios cristãos, vamos colocar assim, nós nos aproximamos ou nos afastamos? Você sabe que a causa de alguns engarrafamentos em estradas, em rodovias,
se dá não por algum acidente que aconteceu, mas pelo número de pessoas que diminuem a velocidade dos veículos ou mesmo param para ver o acidente, para tomar partido, para se envolver ou só para contemplar um acidente. E formam-se filas nas estradas. Vocês já viram também briga? Quem lembra daquelas brigas de escola? Os colegas se empurram e começam a se estapear, uma coisa, infelizmente, comum ainda nas escolas. E o que acontece? Os coleguinhas se reúnem em torno, atiçando a briga. Então, às vezes, a gente se vê um pouco hipnotizado por determinadas linhas comportamentais. Nós vemos o outro fazendo e não nos damos conta de que aquilo não é certo. E o pior, vamos além, nos envolvemos. E, às vezes, fazemos igual. É o caso das opções que nós escolhemos na televisão. Os milhares hoje de canais televisivos. Mas, às vezes, insistimos em determinadas programações que não contribuem muito para o nosso avanço emocional, para a nossa evolução espiritual, para o nosso bem-estar enquanto seres humanos. Não contribui nada. No entanto, a gente continua assistindo aqui. Esses dias mesmo eu me peguei assistindo um programa de disputa. Era um programa entre famílias, até muito engraçadinho, mas depois fiquei vendo, meu Deus, eu perdi aqui meia hora vendo algo que talvez até já esteja combinado e que não tem nexo nenhum, uma coisa sem graça, tentar adivinhar se o outro gosta de azul, de vermelho. E a gente vai se apegando nessas coisas cotidianas, corriqueiras, a gente vai assim, embalando nessa, né, meus irmãos? E vai se permitindo. Vou trazer para vocês agora uma frase de André Luiz. Ele diz o seguinte: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Olha que reflexão, meus irmãos. André Luiz traz essa reflexão lá pelos idos de 1940, 44. Nossa vida será sempre o que nós estivermos mentalizando. Como andam os nossos pensamentos? As nossas palavras. Que palavras nós temos o hábito de dizer, de repetir? Como está isso na nossa vida? A gente cuida disso. De verdade. Nós temos feito reflexões sobre o que a gente pensa. E além disso, nós refletimos sobre o que as palavras que a gente fala provocam no outro. As palavras, elas têm um efeito muito importante, severos. Se elas são doces, elas provocam reações doces. Se elas são más, amargas, cheias de amargura, elas vão provocar efeitos danosos nos corações alheios. O que são as nossas palavras? O reflexo daquilo que o nosso coração e o nosso intelecto trazem. Então, se no meu coração eu venho trazendo mágoa, rancor, ausência de perdão, se no meu intelecto eu venho trazendo gritos, brigas, interpelações mais severas, eu terei nas minhas palavras, no meu olhar, no meu jeito de ser, o reflexo de tudo isso que eu guardo no meu coração. Os pensamentos são forças vivas da alma. Se a gente pensa, a gente materializa. Quando a gente se concentra em algo com muita paixão na nossa vida, aquilo acaba acontecendo. Isso é inevitável. A força do nosso pensamento, ela é atrativa. Existem alguns estudos científicos nesse sentido, mostrando o quanto o nosso foco, o nosso pensamento se transforma em sonhos, que se transformam em emoções, e daqui a pouco a gente está completamente envolto da materialização dos nossos pensamentos. Isso tanto para o bem como para o mal, lamentavelmente. Então, se os meus pensamentos são predominantemente maldosos, predominantemente envolvidos em coisas de baixo calão, em atitudes menos sãs, em hábitos menos saudáveis, eu vou trazer para mim uma atmosfera que sempre vai fazer com que esse tipo de coisas se multiplique na minha vida.
Por outro lado, se eu sou dado aos estudos, se eu sou dado à família, se eu evito palavrões, se eu me preocupo com esse aspecto religioso do meu interior, do meu ego, do eu, se eu mergulho dentro de mim e consigo perceber que sou uma fagulha divina, que sou um ser maior, que sou um ser bendito, que trago em mim os rudimentos do bem apenas, e que os rudimentos do mal sou eu que permito entrar. Vejam, nós não trazemos em nós rudimentos do bem e rudimentos do mal. Não. Nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Não somos a imagem do mal. Não somos a imagem e semelhança da ira, da raiva, da falta de habilidade para tratar o outro, da falta de tolerância quando o outro não está bem. É essa história de eu tolero um pouquinho, mais um pouquinho, daqui a pouco estou explodindo. Não, é não explodir nunca, é não se alterar, é tentar buscar um caminho para se viver em que o mundo externo ele não traga a interferência decisiva na sua vida, nos seus pensamentos e atos. Você tem que pensar aquilo que você nutre no seu coração. E é curioso, quando, na medida em que eu vou colocando bons pensamentos, boas práticas, boas leituras, bons programas de televisão, boas palavras, boas companhias, na minha vida, eu passo cada vez mais a não deixar que esse mundo externo, que o sentimento do outro, que é a raiva alheia, interfira em mim. Observem, a vida é assim. Esse mecanismo que o Espiritismo descerra para nós, os véus, com tanta propriedade, é muito claro e lúcido. Os nossos pensamentos geram aquilo que vivemos. Isso é indiscutível. Vejam essas frases. Com os pensamentos atraímos tudo. Pessoas, o trabalho, as amizades, os bens, as alegrias e as tristezas. Se vocês imaginarem que tudo que nós planejamos desde as encarnações anteriores estão acontecendo agora, concretiza-se essa fala. Continuando. Portanto, quando aceitamos que os nossos pensamentos são poder e que podem ter controle, nós compreendemos melhor a vida. Vocês têm ideia de quantos pensamentos diários nós temos? Quantos pensamentos diários nós temos? Já pararam para refletir sobre isso? A cabeça da gente não para. Nós temos por dia uma média de 60 mil pensamentos. Agora, vamos responder com sinceridade para nós mesmos. 30 mil desses pensamentos diários são bons? O que vocês acham? Temos que falar de verdade. São bons esses 30 mil pensamentos? Vamos pegar dos 60 mil pensamentos, 6 mil pensamentos. Será que a gente consegue se recordar de 100 pensamentos positivos durante o dia? 100 coisas boas que a gente pensou? Então, vamos diminuir um pouco mais. Ao final da noite, atendendo a proposta de Santo Agostinho, de pararmos tudo ao momento de dormir e fazermos uma reflexão sobre o nosso dia, como foi, o que nós pensamos, o que nós vivemos, será que no final do dia eu consigo extrair dos 60 mil pensamentos 10 bons pensamentos? Um projeto bom, um gesto de carinho que foi gerado por um pensamento do bem, uma palavra amorosa que você deu para algum amigo. Então, vejam, 60 mil pensamentos. Se a gente começar a pensar assim, poxa, coitado de mim, que eu não consigo ter os 60 mil pensamentos, nós estamos fadados a um insucesso, a tristeza e a morrer de paixão triste porque não conseguimos avançar. Então, vamos pensar prospectivamente. Vamos imaginar que nós estamos traçando o nosso dia de amanhã, ainda em conformidade com a sugestão de Agostinho, Santo Agostinho. Nossos planos
podem ser feitos. Então, eu preciso arquitetar para o dia seguinte que eu farei pelo menos 2 boas ações. Exemplo, se tiver alguém precisando atravessar a rua, eu vou parar o carro e vou permitir que aquela pessoa atravesse. Se for eu o pedestre, eu vou parar e fazer sinal para que o carro possa avançar. Uma ação. Uma segunda boa ação. Se tiver alguém carregando alguma coisa pesada, eu posso me oferecer para carregar junto, para ajudar, para sustentar. Uma terceira boa ação, que essa é inevitável, indispensável. Eu posso olhar na minha casa o que há para se fazer. E ao invés de permitir que os outros moradores da minha casa façam tudo e eu passe o dia a ver navios, eu posso me oferecer para fazer algo e posso me aproximar de algo pelo qual eu tenho alguma afinidade e pôr a mão na massa. Veja, você não precisa fazer tudo e nem fazer aquilo que te desagrada. É planejar fazer algo, mesmo que ninguém perceba o que você fez. É importante que você tenha em mente fazer pelo menos 2 coisas ativas durante o dia. Quer ver uma outra coisa? Esses livros espíritas são muito grossos. Eu não consigo ler. Pois se propõe a ler 1 página por dia. Isso você pode fazer. Você pode ler 1 página por dia. Você imagina que no correr de 5 anos ou menos você já tenha lido toda a obra da codificação. E é um mestrado. Quem estudou e conhece essas obras sabe do que eu estou falando. Você estudar as obras de Kardec de ponta a ponta, você fez um mestrado para a vida, um mestrado no espírito. Você será uma excelente pessoa bebendo nessa fonte. Então, você olha para o livro, ver um filme é mais fácil. Clicar com um dedinho no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, passando para lá e para cá, vendo a vida alheia, vendo fotos bonitas, às vezes até frases bonitas, ou até assistindo lives espíritas. Vejam vocês, que é bom, isso tudo é muito bom, mas só isso não é bom. Onde anda a nossa leitura? Qual é o livro que você está lendo na atualidade? Nós estamos no mês de maio. Faça-se essa pergunta. Mês de maio, 5 meses, 150 dias do ano já se foram. Você já leu quantos livros? A média nacional brasileira é de 2 a 3 livros ano. E a média europeia, por exemplo, é de 8 a 15 livros. Em determinadas regiões, vamos contar 15, 20 livros lidos por ano. É uma média fantástica de quase 2 livros por mês. Vejam, nesse período de quarentena, a gente está em casa. Quantas pessoas com quem eu tenho conversado, têm comentado: acabei de ler a obra tal, li o livro tal, postam na internet que leram. As pessoas estão se movimentando. E eu te pergunto, quantos livros você já leu esse ano? Palestrante é um perigo. Palestrante, como é muito demandado, vai falar sobre mediunidade, vai falar sobre perispírito, vai falar sobre a passagem da hemorroíça. Então, nós somos demandados. Então, a gente acaba estudando muitos temas assim, né? Só que, vejam, nós também temos uma obrigação de estudar. Então, senhores palestrantes, atenção. Quantos livros você já leu este ano? E no ano anterior, nos 12 meses do ano anterior, quantos livros você já leu? São reflexões, e muitas reflexões, que a gente tem para fazer. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, nossa conversa, eu queria falar sobre emoções. Hoje, cientificamente, está comprovado que as nossas emoções afetam os nossos órgãos físicos. Certas emoções estão absolutamente associadas a sintomas que a gente tem. A medicina oriental, ela avançou pouco nesse sentido. Ela vem tomando o pé dessa situação, mas a medicina oriental, acadêmica, um médico de medicina oriental tem que estudar tanto quanto os médicos brasileiros, mas eles têm essa tendência na crença da alma. Isso é uma cultura milenar chinesa.
Então, a cultura oriental, ela traça perfis impressionantes. Por exemplo, o sentimento da ira provoca mal no fígado e no estômago. Se você sente muito medo, você não tem coragem de avançar na vida, sempre com medo disso ou daquilo, isso está afetando e afetará os seus rins. Se você se assusta à toa, se choca muito, sofrerá danos renais e cardíacos. A alegria, ela mexe diretamente com o coração. É claro, positivamente. A amargura excessiva, a estimulação mental, atingem o baço. A preocupação atinge o baço e os pulmões. E a tristeza, os pulmões. Então, vejamos, nós estamos num período desafiador. Eu tenho visto muita gente falar que anda preocupado, pré-ocupado, e muito triste com essa situação. Então, nós estamos, já que a tristeza e a preocupação afetam diretamente os pulmões, nós estamos tristes e preocupados, abrindo brechas para a chegada de várias doenças. Já que quando eu estou triste e preocupado, eu afeto a minha imunidade também. No estudo um pouquinho mais aprofundado, nós veríamos que há afetações também no humor, a tristeza, a preocupação excessiva, na ansiedade, nas causas das depressões, que boa parte da população ou teve, ou tem, ou terá, justamente porque é isso que a gente vem cultivando no dia a dia. As dores, o sofrimento, a tristeza, as angústias, as amarguras, a cobrança. Nós não nos perdoamos. Nós nos cobramos por erros que nem sabemos que cometemos. Você já deve ter ouvido falar. Ah, com certeza isso está acontecendo comigo, porque no passado eu já fiz isso com aquilo. Passa um filme, a gente olha e fala assim, nossa, eu já devo ter feito muito isso aí na outra vida. Como que quiséssemos justificar as nossas dores. Então, esquecer as dores é um grande convite a todos nós espíritas. Eu vou ler para vocês agora um pequeno texto que fala disso. A enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Os joelhos doem quando o orgulho não se dobra. O câncer mata quando não se perdoa ou se cansa de viver. E as dores caladas, como falam em nosso corpo? A enfermidade não é má, ela avisa quando erramos a direção. O caminho para a felicidade não é reto. Existem curvas, chamadas equívocos. Existem semáforos, chamados amigos. Existem luzes de precaução, chamadas família. Ajudará muito ter no caminho uma peça de reposição chamada decisão. Um potente motor chamado amor. Um bom seguro chamado fé. Abundante combustível chamado paciência. Mas há um maravilhoso condutor e solucionador chamado Deus. Quero agradecer o carinho de todos, na melhor vibração, para que nos encontremos com a nossa essência e façamos esse mergulho interior nas nossas reflexões diárias, sobretudo as noturnas, que garantem, com a prece aliada, um bom desprendimento,
quando a gente deixa temporariamente o corpo e envereda na vida espiritual, que as nossas reflexões e as preces que fazemos nos abram os caminhos para as boas escolhas, para o mergulho íntimo que todos tanto precisamos. E que Jesus, o condutor das nossas almas, nos invada com o seu amor infinito, com o seu carinho paternal e com a sua fraternidade que tanto nos aproxima dele. Obrigado, Jesus, por teu olhar carinhoso em nossas vidas e possamos ser espíritos corajosos, valorosos na missão mínima que cada um de nós tenha. Encerraremos cantando uma música de gratidão a Deus. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir, Senhor. Ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado,